Ser chefe na NBA é uma parada complicada. Você fica naquela dependência das previsões do futuro e do desenvolvimento dos jogadores na hora de tomar decisões que podem mudar o jogo. Às vezes, essas previsões não batem com o que a gente esperava. Tipo, escolher jogadores no draft e fazer negociações é uma dança arriscada. Tem GM que parece um mago nisso, e os outros nem tanto. Bora dar uma olhada nas trocas mais furadas e confusas da história da NBA. Em 2013, rolou aquela parada do Paul Pierce e do Kevin Garnett indo pros Nets. Sabe qual é a treta não falada entre os times da NBA? Se o Danny Ainge te liga propondo uma troca, ignora, mano. Esse cara vai tentar te convencer com uns truques de Jedi na mente pra tu aceitar uma parada que é só boa pra ele. É mais garantido mandar um não logo de cara. O cara arquitetou as trocas do Kevin Garnett e do Ray Allen pra Boston, levando um prêmio de executivo do ano na bagagem. Ele fez umas artimanhas pra garantir o Jason Tatum em um acordo, e ainda enrolou o Isaiah Thomas, machucado, pra mandar ele pros Cavs em troca do Kyrie Irving. Mas a troca mais manjada que ele fez foi a do Paul Pierce e do Kevin Garnett pros Nets em 2013. O Danny levou 4 anos das primeiras escolhas do draft dos Nets, e ainda fez um rolo com vários jogadores. O GM dos Nets, o Billy King, ficou de boa com a proposta. Ele tava na vibe de que o Pierce e o Garnett iam arrebentar e ganhar um título logo de cara, tipo o que rolou em Boston quando o Garnett chegou. Mas óbvio, já se passaram 6 anos, e os caras não eram mais os mesmos. O Brooklyn só conseguiu chegar até a segunda rodada dos playoffs com Pierce e KD. Depois disso, o Pierce caiu fora, e o Garnett seguiu o mesmo caminho 6 meses depois. A franquia dos Nets ficou de boa na areia porque não tinha as escolhas de draft, e nenhum jogador queria se ligar a um time que estava na roubada. Levou 5 anos pro time voltar aos playoffs, enquanto Boston estava de boas com um monte de escolhas e marcando presença nos playoffs todo ano desde 2015. Dirk Nowitzki é praticamente o rosto do Dallas Mavericks. E é curioso saber que nem sempre foi assim. Na verdade, ele começou sua jornada na NBA sendo escolhido pelo Milwaukee Bucks no draft de 1998. Naquela época, o pessoal do Bucks não estava muito animado com um gigante alemão de 2,13 metros de altura, que não parecia muito atlético. A escolha deles estava mais voltada para Robert Traylor, que acabou sendo a 6ª opção dos Mavericks. Traylor era um cara extremamente físico, com um jeitão de jogador de futebol americano medindo 2,3 metros e pesando cerca de 136 quilos. Na faculdade, ele ganhou o apelido de Tractor Trailer. Nos anos 90, quando a liga era mais bruta, a ideia era fortalecer o time, algo que não aconteceria tão facilmente com Nowitzki. Considerando que Traylor teve uma média de 21,6 pontos e 10 rebotes na Universidade Estadual de Michigan, parecia uma escolha mais segura na época. Mas como sabemos agora, estavam completamente enganados. Nowitzki se tornou o maior jogador europeu de todos os tempos, o primeiro MVP europeu e uma lenda dos Mavericks. Quanto a Traylor, ele teve uma carreira de 7 anos na liga, mas suas médias foram modestas, com menos de 5 pontos e 4 rebotes por jogo. Kobe Bryant para os Lakers por Vlad Divac em 1996. Jerry West é praticamente uma lenda como gerente geral na história da NBA. Cada jogada que ele fazia parecia se transformar em ouro, e a escolha de Kobe foi uma de suas maiores e mais icônicas jogadas. Os Lakers estavam de olho em um jovem talentoso do ensino médio de Lower Merion e o trouxeram para um treino. Jerry West chamou o veterano recentemente aposentado Michael Cooper para dar uma mãozinha e jogaram 1 contra 1 contra o jovem de 17 anos, Kobe. Todos achavam que Cooper, com toda a sua experiência e força, conseguiria derrotar o talento em ascensão. No entanto, Kobe simplesmente arrasou e deixou o veterano da NBA envergonhado. Além de sua habilidade incrível, ele mostrou um equilíbrio e uma maturidade impressionantes para sua idade, deixando Jerry West completamente encantado. Ele mais tarde disse que foi o melhor treino e entrevista que ele já teve com um prospecto de draft, e estava decidido a fazer o que fosse preciso para escolher Kobe. Os Lakers eram um time de playoffs e tinham apenas a 24ª escolha, então West
sabia que precisava armar uma troca. Os Charlotte Hornets caíram nessa, trocando os direitos do draft de Kobe por Vlad Divac, que era adorado pelos fãs em LA. Divac era um pivô titular sólido, mas Jerry já planejava assinar com um agente livre Shaquille O'Neal naquele verão de 96. West fez 2 jogadas que resultariam na melhor dupla da história e trariam 3 campeonatos para LA. Scottie Pippen para o Chicago Bulls em 1987. O discurso de introdução ao Hall da Fama de Michael Jordan foi memorável por várias razões, sendo mais notável pelo choro que se tornou um meme. No entanto, eu sempre respeitei o fato de que a primeira coisa que ele disse no palco foi que nos destaques de cada campeonato que ele ganhou, você não via apenas ele, mas também via Scottie Pippen. Scottie Pippen foi o Robin supremo para o Batman de Jordan. Ele foi o melhor facilitador de posição na história da liga, ao lado de Larry Bird e LeBron James. Além disso, ele foi um dos melhores defensores de todos os tempos e um competidor extremamente aguerrido, o que era um pré-requisito para jogar com Jordan. No entanto, Scottie nem foi escolhido pelos Bulls no draft. Ele foi para os Seattle Supersonics, que o trocaram por Olden Polynice, dos Bulls, porque precisavam de um pivô. Polynice teve uma média de 5 pontos em 5 anos pelos Sonics, enquanto Pippen conquistou 6 campeonatos pelos Bulls, sendo ligeiramente melhor. Charles Barkley começou sua carreira com os 76ers, ao lado de futuros membros do Hall da Fama como Dr. J e Moses Malone. Após alguns anos, Moses foi negociado e Dr. J se aposentou, deixando Barkley como líder e única superestrela. Apesar de seus números incríveis e de ser o melhor ala pivô da liga, Barkley não teve ajuda suficiente e nunca foi longe nos playoffs. Na temporada 91-92, os 76ers nem chegaram aos playoffs e Barkley, cansado disso, exigiu uma troca. Eles o enviaram para o Phoenix Suns em troca de Jeff Hornacek, Tim Perry e Andrew Kane, o que foi uma troca desfavorável para os 76ers. Barkley venceu o prêmio de MVP na temporada seguinte e chegou às finais com os Suns, enquanto os 76ers afundaram para o fundo da liga, ficando fora dos playoffs nos próximos 6 anos. A troca do James Harden para o Houston Rockets em 2012 foi uma dessas trocas loucas. O cara foi escolhido como terceira opção no draft da NBA de 2009, um ano depois do OKC pegar o Russell Westbrook e 2 anos depois de botarem as mãos no Kevin Durant. Na terceira temporada do Harden, o OKC chegou nas finais, mesmo perdendo para LeBron James e o Miami Heat. Na época, eles eram uma turma super jovem e promissora. Apesar de terem tropeçado um pouco nas finais, o Harden vinha arrebentando, ganhando até o prêmio de 6º homem do ano. O contrato dele estava para renovação pós-finais, mas os donos do time estavam meio ressabiados de dar um contrato máximo, já que estavam bancando Durant, Westbrook e até o Kendrick Perkins, e levou uma bolada de 32 milhões de dólares. O contrato máximo do Harden seria de 60 milhões ao longo de 4 anos, mas a equipe resolveu oferecer só 55,5 milhões. As negociações foram se arrastando o verão inteiro e no fim não rolou. Foi aí que o Houston e o GM Daryl Morey viram a brecha e fecharam uma troca que trouxe o Harden para Houston. Em troca, o OKC ficou com um contrato pesado do Kevin Martin e um cara que arremessa de um jeito meio esquisito, o Jeremy Lamb, e umas escolhas de draft. Desde essa troca, o James Harden marcou mais pontos do que qualquer outro na NBA e ainda levou o prêmio de MVP. O OKC nunca mais chegou nas finais e por uma diferença de 4,5 milhões de dólares, acabaram com o melhor time jovem da liga, o que no fim das contas resultou na saída tanto do Durant quanto do Westbrook.